estado de Minas Gerais está localizado na região sudeste do Brasil. Possui mais de 20 milhões de habitantes e 853 municípios, sendo o estado com mais municípios no país, e o segundo mais populoso. O desbravamento na região que hoje compreende o estado de Minas Gerais se iniciou no século XVI, por meio do trabalho dos bandeirantes, em busca de ouro e pedras preciosas. Em 1709, foi criada a Capitania de São Paulo e Minas de Ouro, e em 1720 foi desmembrada em São Paulo e Minas Gerais. No início do século XVIII, a região tornou-se um importante centro econômico da colônia, com rápido povoamento. No entanto, a produção de ouro começou a cair por volta de 1750, levando a metrópole Portugal a criar formas cada vez mais rígidas de arrecadação de impostos, o que resultou no mais conhecido movimento político e histórico de Minas Gerais, a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira surgiu com a intenção de romper as relações entre a colônia e a metrópole. O movimento reuniu proprietários rurais, intelectuais, clérigos e militares, numa conspiração que pretendia eliminar a dominação portuguesa e criar um país livre no Brasil, em 1789. Um dos principais líderes foi Joaquim José da Silva Xavier, ou Tiradentes. Com a morte prematura dos pais, Joaquim José precisou exercer inúmeros trabalhos ao longo da sua vida, como a de dentista amador, função que lhe deu o apelido de Tiradentes. Ele também havia trabalhado na mineração, porém foi no posto de alferes nos quadros da Cavalaria Imperial que Tiradentes alcançou certa estabilidade. Apesar da pouca instrução, ele era um republicano convicto e adepto dos ideais do iluminismo. O movimento conspirado pelas elites mineradoras, entretanto, não chegou a acontecer. Todos os envolvidos foram denunciados e presos. Entretanto, apenas Tiradentes foi sentenciado à morte, no Rio de Janeiro. Seu corpo foi esquartejado e levado a Ouro Preto, onde sua cabeça ficou exposta na praça principal da cidade. Anos mais tarde, no período da proclamação da República, Tiradentes foi exaltado como mártir do movimento republicano, se transformando em um herói nacional. O movimento da Inconfidência inspirou a bandeira de Minas Gerais, símbolo maior do estado. Ela é composta por um triângulo vermelho sobre um fundo branco, contornado por uma expressão em latim que significa liberdade ainda que tardia, a qual era o lema da Inconfidência Mineira. A exploração da riqueza baseada na mineração desencadeou uma grande onda migratória de portugueses e de pessoas de outras regiões do Brasil colonial, no século XVIII, ocasionando o aumento da densidade populacional e da circulação de pessoas escravizadas no território. Estamos agora onde tudo começou, na cidade de Mariana. Aqui foi a primeira vila, primeira cidade, primeira capital mineira. Venham junto comigo nesse passeio por essa cidade histórica. Em 16 de julho de 1696, bandeirantes paulistas liderados por Salvador Fernandes Furtado de Mendonça encontraram ouro em um rio batizado de Ribeirão Nossa Senhora do Carmo. Às suas margens, nasceu o arraial de Nossa Senhora do Carmo, o qual se tornou a primeira vila criada na então capitania de São Paulo e Minas Gerais, se tornando também a sua primeira capital, a qual posteriormente foi nomeada como Mariana, em homenagem à Rainha Maria Ana da Áustria. Próximo dessa região, ocorreu o povoamento de Vila Rica de Albuquerque, em 8 de julho de 1711, o qual se consolidou anos mais tarde como um centro urbano, tornando-se capital de Minas Gerais, em 1721, e congregando um grande acervo cultural para a humanidade. Em 1823, em razão da coloração escura das pedras de ouro descobertas em um córrego durante o seu povoamento, a cidade recebeu o nome de Ouro Preto, permanecendo como capital do estado até 1897, quando esta foi transferida para Belo Horizonte. A cidade possui 12 distritos e foi uma das primeiras a serem declaradas como Patrimônio Histórico-Cultural da Humanidade pela Unesco. Muitos arraiais foram surgindo nas regiões de garimpo, os quais foram elevados à categoria de vilas e se tornando importantes cidades históricas mineiras. Uma delas é Cerro, conhecida como a Terra do Queijo. A cidade se originou do arraial do Ribeirão das Minas, de Santo Antônio do Bom Retiro do Cerro do Frio, o qual teve origem em 1701. Por sua vez, a cidade histórica de Diamantina foi fundada como o Arraial do Tejuco,
em 1713, com a construção de uma capela em homenagem ao padroeiro Santo Antônio. Com mais de 300 anos de história, Diamantina também foi declarada como Patrimônio Histórico-Cultural da Humanidade pela Unesco. Entre as cidades históricas, a mais próxima de Belo Horizonte é Sabará, conhecida como a terra da jabuticaba. Atrás de mim está a igreja Nossa Senhora do Ó, uma das mais charmosas não só de Sabará, como de todo o estado de Minas Gerais. Na cidade, há majestosas igrejas históricas e importantes casarões coloniais ainda bem preservados. Outro ponto forte de Sabará é a gastronomia, principalmente devido aos pratos típicos feitos com jabuticaba e pela hora pronobis. Estou agora na cidade de São João del Rei, em Minas Gerais, na praça que está localizada a igreja São Francisco de Assis. Atrás dela está sepultado o filho mais ilustre da cidade, Tancredo Neves. A cidade se originou do Arraial Novo do Rio das Mortes, o qual foi fundado entre 1704 e 1705. Entretanto, a região já era ocupada desde 1701, quando Tomé Portes del Rey se estabeleceu em Porto Real da Passagem. São João del Rei é conhecida como a cidade que os sinos falam, devido aos característicos sons emitidos pelos sinos das igrejas da cidade. Eu estou agora em Tiradentes, uma pequena cidade localizada no interior de Minas Gerais. Ela é muito famosa devido à sua gastronomia e porque novelas e seriados da Rede Globo foram filmados por aqui, como Hilda Furacão e Coração de Estudante. Esta praça é chamada de Largo das Forras. Inicialmente chamada de Arraial Velho de Santo Antônio e também de Vila de São José do Rio das Mortes, a charmosa cidade de Tiradentes possui esse nome pois o Marte da Inconfidência Mineira nasceu na fazenda do Pombal, a qual está localizada entre Tiradentes e São João del Rei. Eu estou agora em Congonhas, a cidade que está localizada a Basílica Bom Jesus de Matosinhos. É nela que estão os 12 profetas que foram esculpidos em pedra-sabão por Aleijadinho. O santuário começou a ser construído como pagamento de uma promessa feita pelo fiel português Feliciano Mendes, em 1757. Somente 40 anos depois, Aleijadinho é chamado para colaborar na obra. Com a assistência de auxiliares, executa até 1799 as 64 figuras em madeira, em tamanho real, destinadas às 6 capelas dos Passos da Paixão. Nesse ano, solicitam-lhe as 12 esculturas em pedra-sabão, representando os profetas, destinadas à ornamentação do adro do santuário. O conjunto de 12 profetas de Congonhas configura-se como uma das séries mais completas da arte cristã ocidental. Batizado como Antônio Francisco Lisboa, Aleijadinho é considerado o maior artista e arquiteto do período colonial brasileiro, destacando-se por suas obras arquitetônicas, esculturas, retábulos, altares e outras peças de arte sacra, em diversas cidades históricas de Minas Gerais. Por ser filho bastardo de pai português e mãe escravizada, encontra dificuldades para ser valorizado nos primeiros anos em que exerce seu ofício. No início dos anos de 1770, o artista teve seu trabalho reconhecido e passou a ter uma equipe de artesãos. Além de fachadas, retábulos e altares, ele foi contratado para dar pareceres sobre obras arquitetônicas de igrejas. Estou em frente agora à maior igreja daqui de Ouro Preto, a Nossa Senhora da Conceição. A arquitetura dela foi construída pelo pai de Aleijadinho. Aliás, o corpo de Aleijadinho está sepultado nesta igreja, que também é conhecida como a Matriz dos Bandeirantes. Outro grande artista do período colonial no Brasil foi Mestre Ataíde. Nascido como Manuel da Costa Ataíde em 1762, na cidade de Mariana, o artista produziu inúmeras obras que estão espalhadas pelo estado. Assim como outros artistas da época, Mestre Ataíde não se restringiu somente à pintura, destacando-se como um dos principais nomes do barroco mineiro do século XIX e da história da arte brasileira. Suas obras são até hoje reconhecidas internacionalmente, sendo objeto de estudos de vários eruditos estrangeiros. Esta é a Matriz de Santo Antônio. Toda a fachada da igreja é construída por meio de obras de Aleijadinho. Por dentro dela há um grandioso altar de ouro e o forro da igreja foi pintado por Mestre Ataíde. Desde os seus primórdios, Minas Gerais tem como uma das suas marcas mais expressivas a religiosidade, evidenciada, entre outras expressões, pelas numerosas igrejas e capelas existentes em suas cidades históricas. Aliás, considerado um dos principais atrativos de Minas Gerais, o turismo religioso movimenta o setor e atrai turistas de todo o mundo, os quais visitam as cidades mineiras para contemplar suas igrejas centenárias. Por muitos anos, apesar dos avanços advindos da produção de açúcar, fumo e algodão,
Minas Gerais continuou baseando sua economia nas grandes fazendas. O lento avanço da economia de Minas, como de toda a colônia, foi acelerado com o advento da produção e exportação de café. A introdução da cafeicultura em Minas Gerais ocorreu no início do século XIX e logo se transformou na principal atividade da província e no agente indutor do povoamento e desenvolvimento da infraestrutura de transportes. O predomínio da cafeicultura se alterou gradualmente a partir da década de 1930, com a afirmação da natural tendência do Estado para a produção siderúrgica e com o crescente aproveitamento dos recursos minerais. Na década de 1970, a economia mineira passou por mudanças estruturais, graças a um grande volume de investimento. Nesse período, o Estado reverteu a perda de posição relativa no contexto nacional. Iniciou-se então um processo de diversificação da sua estrutura industrial. Com mais de 2.500.000 habitantes, a capital Belo Horizonte é uma cidade com rico circuito cultural gratuito, que inclui os museus da Praça da Liberdade e o maravilhoso conjunto arquitetônico da Pampulha, recentemente declarado como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Ele foi criado entre as décadas de 1930 e 1940, sendo inaugurado em 1943, por encomenda do então prefeito Juscelino Kubitschek. O conjunto da Pampulha reuniu os maiores nomes do modernismo brasileiro, com projetos de Oscar Niemeyer e pinturas de Cândido Portinari. As montanhas de Minas Gerais compõem paisagens dignas de serem emolduradas. O relevo presente no estado proporciona vistas deslumbrantes, além de reunir uma rica diversidade de fauna e flora. Entre essas lindas paisagens, podemos destacar a Serra da Mantiqueira, a qual é formada por inúmeras cachoeiras e formações rochosas. A Serra do Espinhaço, conhecida também como a Cordilheira Brasileira, a Serra do Cipó, formada por mais de 100.000 hectares de cerrados bem preservados, a Serra do Canastra, com seus paredões rochosos e inúmeras quedas d'água, a Serra da Moeda, localizada a 1.500 metros de altitude, a Serra do Ibitipoca, com suas belíssimas piscinas naturais, cachoeiras e grutas, a Serra de São José, a qual contorna a cidade histórica de Tiradentes, a Serra do Caraça, a qual possui este nome por ter o formato de um rosto olhando para cima, a Serra do Caparaó, onde está localizado o Pico da Bandeira, e a Serra do Alves, com atrativos naturais como o Cânion dos Marques e a Cachoeira do Bong. Aliás, falando em natureza exuberante, a cidade de Capitólio é um dos destinos favoritos dos turistas, devido aos seus atrativos naturais, como trilhas, cânions imensos, inúmeras cachoeiras, lagos e piscinas de cor negra, dourada e verde esmeralda. Em Minas Gerais, há vários pontos turísticos que atraem muitos visitantes durante todo o ano, como a nave do ET, no município de Varginha, a estátua do Juquinha, localizada na Serra do Cipó, a Casa Torta, no distrito de Bichinho, em Prados, e o Instituto Inhotim, localizado em Brumadinho e considerado o maior museu de arte ao ar livre da América Latina. Há também o Santuário do Caraça, localizado entre os municípios de Santa Bárbara e Catas Altas. Aliás, falando em Catas Altas, há também o Bicame, o qual é um aqueduto de pedra construído pelos escravos. Muitas personalidades importantes para a história do Brasil nasceram em Minas Gerais. Entre elas estão a escrava Anastácia, cultuada informalmente pela realização de supostos milagres, Carolina Maria de Jesus, a qual foi uma das primeiras escritoras negras do Brasil, a cantora e compositora Clara Nunes, considerada uma das melhores intérpretes nacionais, Chica da Silva, mulher escravizada que ocupou posição de destaque na sociedade local durante o apogeu da exploração de diamantes, Juscelino Kubitschek, presidente da República responsável pela construção da capital federal Brasília, Conceição Evaristo, uma das mais importantes escritoras brasileiras, e o inventor Santos Dumont, considerado o pai da aviação. A diversidade de Minas Gerais está espalhada na riqueza de seu artesanato, trabalhado em pedra, barro, madeira, prata, estanho e fibra trançada. A escultura é uma das mais notáveis manifestações da arte mineira, desde o período colonial. O trabalho em pedra-sabão se concentra em objetos utilitários ou figurativos. A culinária mineira é uma das mais ricas do Brasil. Originalmente, é resultado do encontro de diferentes povos que ocuparam seu território na época do ciclo do ouro.
Atualmente, é apreciada por suas cores, sabores e aromas marcantes. Algumas receitas mineiras foram registradas como patrimônio cultural do estado, como a receita do queijo Minas. Outros pratos típicos mineiros são o feijão tropeiro, o qual era o alimento dos mineiros que viajavam pela Estrada Real, o tutu de feijão, criado pelos escravos e incrementados pelos mineiros, o leitão à pururuca, trazido por portugueses e que ficou muito famoso pelo seu tempero e sabor, a bambá de couve, caldo de carne engrossado com fubá, ovos, couve e linguiça, o ora pronobis, uma hortaliça utilizada em vários pratos típicos da região de Sabará, o frango com quiabo, o qual possui origens indígenas, a vaca atolada, a qual é a carne bovina, normalmente a costela, cozida com mandioca, o quibebe, um purê rústico feito com abóbora de pescoço, o pão de queijo, considerado um dos maiores símbolos de Minas Gerais, o doce de leite mineiro, o qual está ligado à expansão na produção de sacarose de cana-de-açúcar, a goiabada cascão, feita com goiaba e açúcar em tachos de cobre no fogo a lenha. Além de suas tradicionais festividades religiosas, Minas Gerais possui diversas festas culturais anuais. Entre elas, podemos destacar a Festa da Jabuticaba, realizada em Sabará, a Festa do Queijo, realizada na cidade de Cerro, a Festa da Goiaba, no distrito de São Bartolomeu, em Ouro Preto, a Festa do Pequi, em Montes Claros, a Festa Nacional do Milho, na cidade de Patos de Minas, a Festa da Batata, na cidade de Ouro Branco, o Festival de Cultura e Gastronomia, em Tiradentes, e os festivais de inverno, os quais ocorrem em várias cidades como São Lourenço, Santos Dumont, Itabira, Ouro Preto e Mariana. É importante destacar que este vídeo foi realizado em parceria com a Escola Estadual Levindo Costa Carvalho, de Ouro Branco. Deste modo, agradecemos ao diretor Sandro Renato, à supervisora Adriana Vieira e aos professores Denison Brito e Tatiane Freitas pelo incrível apoio. Então, fica aqui a nossa homenagem ao estado de Minas Gerais, e que venham mais 300 anos de muita cultura e história. Minas Gerais é tudo de bom!